nos momentos finais da nossa lição, referente à carta de Paulo a Tito, e nessa segunda parte, já que semana passada nós a iniciamos, nós temos algumas questões a falar, primeiramente sobre pastoreio da igreja. E esse texto que nós lemos tem tudo a ver com isso. Então, vamos voltar lá para Tito 2 e passo a passo nós vamos seguindo naquilo que a lição vai colocando para a gente como referência às necessidades no pastoreio da igreja, a preocupação que temos que ter no pastoreio da igreja. Então, falávamos ontem que não à toa as duas cartas de Paulo a Timóteo são manuais do ministério cristão. Tito não é tão diferente disso. Primeiro, ele mostra no primeiro capítulo a tarefa de Tito em Creta, e a gente viu que era justamente trabalhar a favor da palavra de Deus e da fé cristã e contra os falsos mestres. Ao mesmo tempo, ele vai dar instruções para vários grupos no capítulo 2, e nisso há uma necessidade que o pastor tenha uma visão mais ampliada do rebanho que lhe foi confiado, mas também que haja em cada um de nós a responsabilidade, a tomada da responsabilidade de sermos também sacerdotes na casa do Senhor. Uma vez que entendemos, a partir do resgate promovido pela reforma protestante, que há sim, pela graça de Deus, o sacerdócio universal de todos os crentes. Mas também há uma questão sobre a conduta cristã no capítulo 3. Então, ele vai um pouco além do manual de ministério cristão, ele é um manual também de vida cristã. Então, ele mostra como o líder da igreja, mas também os liderados devem viver, como devemos nos conduzir de uma maneira que não sejamos nem enganados por nós mesmos, nem pelos falsos mestres. E a primeira preocupação que Paulo tem em passar a Tito com relação à igreja de Creta é: se preocupe com os homens idosos. Versículo 2, quando ele diz: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Veja como tem uma proximidade daquilo que ele fala para Timóteo quando ele diz: torne-se padrão dos fiéis na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Então ele fala para Tito: olha, ensine os homens mais velhos a serem esse referencial para que os jovens possam se tornar também padrão dos fiéis. Então eles têm como referencial a Cristo, têm a sua palavra, mas eles precisam de pessoas experientes. E é interessante que cada coisa vai se encaixando muito perfeitamente na nossa vida, e às vezes a gente pensa: mas por que eu falei determinada coisa? Não sei por que eu citei isso, mas em uma conversa durante essa semana eu falava como nós temos necessidade de ter pessoas mais experientes a nos encaminhar em qualquer coisa que seja. Imagine que eu chego no primeiro dia do meu trabalho, eu não sei absolutamente nada daquele ofício, mas eu tenho uma pessoa que já está há 10 anos naquela empresa fazendo exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho nela uma pessoa que pode me ajudar, que pode me ensinar, e que com muita paciência eu posso tentar chegar perto daquilo que ela produz. Eu sei que ela já teve 10 anos, eu vou ter que ter muita paciência para chegar ao nível dela, mas se ela tiver essa paciência e me ensinar com tranquilidade, também esperando que eu possa dar os primeiros frutos, eu vou chegar lá. E isso se aplica na vida da igreja. Eu não posso cobrar de um novo convertido a mesma conduta daquele que já está aqui há 15, 20 anos, mas eu posso sim cobrar dele a atitude de ir atrás desses referenciais e estar junto daqueles que vivem a vida cristã de forma coerente. Então, da mesma forma, o pastor precisa ter um olhar naqueles que têm vivido dessa maneira, que são mais experientes, que já passaram por questões que ainda vamos passar, e aprender disso, começar a extrair lições disso. Então, quando ele diz: ensine os homens mais velhos a serem moderados, óbvio que os homens mais velhos já deveriam ser moderados por vida.
A gente, quando é muito jovem, faz muita coisa errada e pensa muita bobagem. E a gente bate a cabeça em todo canto, porque a gente acha que não vai existir amanhã, então tem que fazer tudo hoje. Só que quando a gente vai ficando mais velho, o corpo vai pesando, a cabeça já não aguenta tantas informações, a gente já também não tem muita paciência com outras coisas, a gente vai selecionando melhor as coisas que a gente deve fazer durante o dia. E a gente vai se tornando moderado nisso. Eu não posso fazer tudo num dia só. Se eu não puder fazer hoje, eu faço amanhã. E se eu não puder fazer amanhã, não tem problema não. Porque o que é mais importante, o que é prioridade, eu vou fazer hoje. Então aquilo que é secundário, se semana que vem der tempo, eu faço. Eu não vou morrer por causa disso. Eu não vou me prejudicar por causa disso, porque eu estou apenas adiando a atividade que eu vou fazer quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais condições. E eu sei que agora eu não vou ter condições de fazer. Eu vou me tornando mais moderado naquilo que eu falo. Quando a gente é jovem, fala muito e muita coisa que não deveria. E ao pouco a gente vai pensando melhor, falando menos, ouvindo mais e tentando ser mais objetivo e preciso nas nossas falas. Então, o homem mais velho vai ser um referencial para o homem mais jovem nesse sentido de dizer, olha, nós temos que frear o passo. Eu já passei pelo que você está passando, só que hoje eu vivo debaixo da proteção e da providência de Deus. Eu não corro mais atrás das coisas, porque Salomão corria muito, mas ele disse que tudo era correr atrás do vento. Ele corria, porque eu estou jovem, eu tenho que aproveitar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, porque vai chegar um momento que eu não vou poder fazer. Não, mas se você for moderado desde cedo, você vai ter muito mais produtividade, por muito mais tempo. E eu tenho lutado com isso. Eu me identifico muito com esse texto, porque há anos eu tento diminuir meu passo e não consigo. E eu vejo que eu não vou ter muita vida útil se eu não começar a desacelerar, para que essa vida se prolongue. E isso não é porque daqui a 5 anos eu estou pensando que eu vou morrer. Não, eu estou pensando o seguinte, que minha cabeça não vai funcionar mais da mesma forma daqui a alguns anos. E a forma de processar as informações que eu tenho hoje não será a mesma. Quando eu me lembro da quantidade de informações que eu conseguia memorizar quando tinha 18 anos, então o adulto Jorge hoje se sente um pouco invejoso do adolescente Jorge que decorava tanta coisa. Apesar de que Deus ainda preserva a nossa memória, mas não é da mesma forma. Então é saber que há tempo para todas as coisas. Quando Tito fala da relação dos mais experientes com os mais novos, eu enxergo muito que Salomão fala em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, então não precisa de correria. Há tempo para que você faça aquilo que é necessário. Mas ele também diz, ensina eles a serem dignos de respeito. Olha, sinceramente, eu acho que poucas coisas me deixam mais entristecidos do que ver uma pessoa que já tem uma grande vivência, que naturalmente seria digna de respeito, mas ela não se dando ao respeito. Imagina só, quando a gente vê essas questões no telejornal, um médico de quase 70 anos de idade aliciando pessoas no seu consultório. É um homem velho, mas que não tem respeito, que não é digno de respeito. Uma pessoa que passa por aí e acha que porque tem intimidade com um e com o outro pode soltar qualquer tipo de brincadeira e falar coisas indecorosas no meio da rua. Então ele também está se dando a respeito. Ensine esses homens idosos a serem dignos de respeito, sensatos, usar a cabeça. Usar a cabeça para dizer o que realmente edificará outras pessoas, o que ajudará outras pessoas a chegarem a conclusões boas para as suas vidas, que eles sejam sadios na fé. Interessante que ele está falando disso para pessoas que estão dentro da igreja, e a gente às vezes relaciona muito com quem está fora, mas existe gente dentro da igreja que ainda não está sadio na fé, porque a gente ainda tem aquela coisa de, eu tenho fé, mas vai que Deus não vai fazer para mim. Não, eu estou com muita fé, eu estou orando com fé, mas será que Deus vai fazer? Mas será que é a vontade de Deus?
E nós temos que orar com fé e orar pedindo pela vontade de Deus, independente de sabermos qual ela é. Mas nós sabemos a vontade de Deus quando olhamos para a palavra. Então, ensinar a ser sadio na fé é dizer: esses homens já passaram muito tempo na casa de Deus, mas eles precisam continuar meditando na palavra. Então, coloque-os para meditar na palavra de Deus. E ele diz: no amor e na perseverança. Sabe aquela coisa que você já está batendo tanto na tecla, e aí você diz: eu já cansei, eu não aguento mais falar a mesma coisa, eu não aguento mais pregar a mesma coisa, eu não aguento mais cantar a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. E aí parece que você é a própria monotonia personificada. Você é a materialização do tempo que parou, que você acha que tudo está na mesma, mas está tudo se movimentando à sua volta. Agora você parou. E aí você começa a dizer: eu não vou mais perseverar nisso, estou só esperando o dia que Deus vier me buscar. E aí ensinar para esses homens idosos, dizer o seguinte: enquanto Deus não vier me buscar, você tem motivo para trabalhar e tem força para trabalhar, que Deus está lhe dando. Não adianta. Seja firme na perseverança, você ainda tem muita vida. Então aquele discurso meio, entre aspas, pé na cova, não cola para o crente, porque não existe ninguém que esteja próximo da morte, a não ser que você de fato tenha uma doença terminal. Aí você pode dizer que você está perto da morte, e ainda assim Deus pode lhe livrar da doença terminal, que Ele é poderoso para isso. Então não existe motivo para dizer: eu estou tão assim, não vou fazer, eu já fiz muito, não quero mais fazer. Não, homens, façam, porque os jovens que vêm atrás de vocês precisam aprender como fazer também. E como é que eles vão aprender a fazer se não tiver o exemplo de vocês? Sejam sadios na fé, no amor, mas também na perseverança, porque se os jovens verem que vocês estão largando as cordas e estão entregando os pontos, eles vão fazer isso também. E é muito fácil a gente entregar os pontos quando tem dificuldade. Quando está tudo muito bem, todo mundo se anima, vai para cima e faz com o maior amor. Só que quando as coisas estão difíceis, estão apertando, como é o nosso caso, nesse tempo presente, é muito mais fácil, é muito mais, digamos assim, cômodo você afastar-se dessas dificuldades e deixar que outras pessoas façam, porque você já fez muito. E aí ele vai trazer nos versículos 3, 4 e 5 também uma preocupação com as mulheres idosas. Cada um tem que ter o seu referencial. E quando ele fala para Timóteo, ele diz: você teve como referencial a sua mãe e a sua avó com relação à fé, mas com relação ao viver, com relação ao se comportar como homem, você teve Paulo. E agora, as mulheres de Creta precisam ter também outras mulheres que também sejam referenciais para elas. E aí, como é bom encontrar aquela pessoa que já viveu tanto, que ela vê todo mundo se agoniando perto dela, aí ela fica bem caladinha assim, só olhando, aí de repente ela vem com uma palavra, exatamente o que a gente precisava. E eu me lembro perfeitamente de como minha avó era assim. Era uma pessoa que pouquíssimo falava, a gente quase não ouvia a voz dela, mas também quando falava se fazia ouvir. Então era aquela coisa que estava todo mundo brigando, discutindo por qualquer besteira, ela ficava bem caladinha no canto dela. Daqui a pouco ela esperava tudo se acalmar e dizia assim: quem fala alto é gente maior educada. Acabou. Todo mundo respeitava. Morreu com 91 anos. Mas quando ela dizia quem fala alto é gente maior educada, é porque ela não queria ninguém gritando no pé do ouvido dela. Ela viveu muito para entender: olha, você não vai ganhar no grito, você não vai ganhar na pancada, você vai ganhar com argumentos, quando você fala o que é verdadeiro. Então, quando nós olhamos para pessoas que são assim, que pensam antes de falar, isso é uma inspiração enorme, porque nós já estamos cansados de pessoas que ferem as outras porque não pensaram antes de falar. Mas eu não pensei antes de falar. Então pense, use sua cabeça, pense, porque depois que você fala, não volta mesmo.
Ah, mas não era essa a intenção. Mas a intenção não é você que mede, é quem recebe. Quem recebe pode estar no momento pior da vida e você pode estar falando uma coisa que não tem nada de mal, mas a pessoa recebe mal. Por isso que ele diz: semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. O que é ser reverente na maneira de viver? É justamente pensar em todas as circunstâncias e consequências do que você faz e dizer: eu preciso viver como modelo para outras pessoas. Ah, como é que eu vou fazer isso? Porque eu sou um ser humano, o ser humano é falho. Ninguém pode olhar para mim porque a carne é fraca, eu vou errar, enfim. São inúmeras as questões que a gente levanta. Como é que você vai fazer isso? Sendo exatamente o tipo de pessoa que a palavra diz que você deve ser. Isso vale para todos. Mas aqui, especificamente para as mulheres, eles dizem modo reverente. Imagine que nós estamos aqui no estudo. E nós estamos de fato. E entre por aqui uma pessoa extremamente espalhafatosa. E ela já chega gritando. E ela chega com vestimentas muito berrantes, cores assim, bem diferentes daquilo que a gente está acostumado. E ela chega aqui próximo e puxa o microfone e diz: agora quem vai pregar sou eu. Qual seria a reação da gente? A reação da gente seria de espanto. Porque essa pessoa não agiu com reverência. Primeiro ela chegou num local onde já está sendo pregada a palavra e chegou agoniando, gritando tudo. E depois ela puxa o microfone e ela diz: agora quem vai pregar sou eu. Então ela tem um comportamento irreverente, mas não é somente isso. A gente pode ser irreverente dentro de casa também. Quando a gente fala sobre coisas que não deveria. Sabe um dos motivos pelos quais nós não temos, infelizmente, igrejas como esta, lotadas hoje de jovens na faixa dos 25 aos 35 anos? Porque os nossos pais muitas vezes chegavam das reuniões da igreja, seja das assembleias, das escolas bíblicas dominicais ou dos cultos noturnos, e falavam mal da igreja. Ah, o culto hoje não prestou. Mas o pastor desaprendeu a pregar. Aquele conjunto de louvor não gostando. Foi grita demais. Aquele instrumento estava muito alto. Não gostei, não gosto. E você viu a irmã fulano, olhou errado para mim, olha, eu já não quero conversar com ela. Não pense que a criança não começa a prestar atenção no comportamento do mais velho e dizer assim: eu não vou para lá não. Toda vez que eles vão, eles voltam dizendo isso. Então esse lugar não é bom. Então, nós não fizemos o nosso dever de casa. De dizer: olha, tem defeito em todo canto, mas sabe por que tem, meu filho, defeito? Porque eu estou lá. Porque você está lá. Porque seu pai está lá. Tem defeito porque tem gente. Onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem defeito. Por quê? Porque o povo é pecador. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz isso. Então não pode ser diferente, não vai existir perfeição, não vai existir antes que nós cheguemos aos céus. Então nós temos que conviver com essa diversidade. Aí semana passada eu falava sobre isso. Vai existir diferentes formas de comunicação dentro da igreja, diferentes pessoas, diferentes estilos, mas mesmo assim nós temos que manter a unidade. Então, quando ele fala: ensine as mulheres a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom, é dizer: olha, a função delas, dizia muito bem a irmã Socorro ontem, elas já têm a missão de serem mães, e as mães devem encaminhar seus filhos no caminho do Senhor, dentro da palavra do Senhor. E além disso, ainda tem a função de, dentro da igreja, ensinar as mais novas a serem também reverentes, a serem também pessoas que traduzem o momento de culto em algo agradável, e não pessoas que resmungam, que murmuram, que acham que tudo é ruim, porque na realidade sempre vai ser ruim se a gente esperar pelo próprio gosto, mas nunca vai ser ruim se a gente quiser que o culto seja agradável ao Senhor.
E ele continua dizendo: assim poderão orientar as mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos. A gente escuta coisas que são um pouco absurdas na nossa realidade. Imagine depois de 30 anos, eu olhar para minha esposa e dizer: eu não gosto de você mais não. E eu vou sair de casa. E vice-versa. Minha esposa chegar para mim depois de 15, 20, 30 anos e dizer assim: olha, não gosto de você como marido não, a gente pode até ser amigo, mas eu estou indo embora, porque não dá mais para conviver com você. Espera aí, você não foi chamado por Deus como indivíduo para viver na mentira, você foi chamado para viver na verdade. Então a sua conversão, eu creio que foi verdadeira. Segundo, quando você foi alcançado por Deus, outras pessoas também foram, e Deus, no seu plano eterno, soube muito bem ligar você à pessoa que era da vontade dele. Então, se ele ligou você à pessoa que é da sua vontade, como é que agora você quer dizer que... E você aceitou, obviamente, porque é a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalece. Como é que agora você quer dizer que o que Deus fez foi errado? Que o que Deus fez foi só o começo do plano, mas aí depois de um tempo eu perdi a graça por esse plano. O plano de Deus é eterno, tanto na minha salvação quanto no meu casamento. Então dizer: eu acho que eu não gosto mais dele não, perdi a vontade de estar junto com ele. Ninguém casou porque gostava não, casou porque Deus uniu, e Deus une em amor. E quando Deus une em amor, não há nada nesse mundo que separe. Quando Deus une em amor. E aí, quando ele diz aqui: poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. O grande prêmio desse momento chamado casamento e dessa instituição chamada família são os filhos. Existe família sem filhos, mas é de fato coroa a vida do casal a chegada dos filhos. Mas quando a mulher não aprendeu, com o exemplo das mais antigas, a amar o seu marido, será que ela vai amar seus filhos, que foram fruto daquele marido que ela não ama? Imagina que coisa complicada. Então você tem aí a consequência de não fazer as coisas de acordo com o que foi estabelecido pela palavra. Você casou sem amor. Você não foi ensinado que deveria casar amando seu marido e amando seus filhos, que são fruto desse casamento. Então, automaticamente você vai viver infeliz com seu marido e os seus filhos você vai chamar de quê? De erro de percurso? Isso foi um erro que eu fiz. É um peso na sua vida. Escutar pessoas dizendo assim: isso é um estorvo, isso é um peso morto. Eu não deveria ter tido esse menino não, só me dá trabalho. São pessoas que não foram ensinadas dentro de casa e dentro da igreja. Olha, a vida deve ser vivida com amor, e esse amor deve sair do coração de Deus para o seu e do seu para os que estão à sua volta. Ame seu marido, ame seus filhos. Como é que você quer ser amado se você não transmite amor? Se as suas palavras são duras, são pesadas, são carregadas de rancor? Não, fale com amor, aí você vai receber amor também de volta. E aí ele vai dizer no versículo 5: a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Surgiu entre nós uma coisa chatíssima chamada feminismo cristão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não dá para ser cristão e feminista ao mesmo tempo. Mas surgiu essa vertente chamada feminismo cristão, onde as mulheres se acham empoderadas. Ou palavra que eu não gosto desse negócio, de empoderamento, né? Um dia desse um pastor estava usando isso aí para dizer assim: irmãos, leiam a palavra para ficarem empoderados. Eu digo: não use isso não, digo para ficar fortalecidos. Porque empoderado está sendo usado por esse movimento feminista para dizer: mulher, você é empoderada, você pode, você quer, você consegue ser dono do seu nariz. Eu não sou dono do meu nariz não. Você não é dono do seu nariz. Quem é dono da sua vida? É Deus. Eu não posso achar que eu sou dono da minha vida, da minha história. Eu vou fazer meu destino, eu vou traçar os meus caminhos
e acabou, Deus não existe para mim. Eu vou viver como se Ele não tivesse determinado as coisas da minha vida. Não, eu preciso viver segundo aquilo que Ele me colocou para viver. E as mulheres devem estar prudentes e puras em todo o seu caminho. Ela foi colocada como auxiliadora, e não acho que isso é pouca responsabilidade, é muita responsabilidade ser auxiliadora do homem. Porque, sinceramente, a gente acostumou a ver que o vice não faz nada, né? Todo vice-presidente não faz nada. O vice-presidente de uma associação de bairro, ele nunca aparece, só no dia da eleição, para ser votado para ser o vice. Então, na falta de um, ele aparece. Mas pense o seguinte: você casa, e seu marido é o líder da casa, e você é auxiliadora. Se seu marido morre, quem toma conta da casa? Você. E você precisa ser muito guerreira, muito firme e muito coerente com a palavra de Deus, para que Deus lhe dê graça para sustentar essa casa agora sozinha. Então veja que a responsabilidade não é pequena. É auxiliar numa liderança e, na falta do outro, ter forças para continuar caminhando. Mais do que isso, imagine que não aconteceu morte nenhuma, mas seu marido precisa de uma palavra, precisa de alguém que escute. Você é esse auxílio todos os dias. Então o papel da mulher é importantíssimo, e nenhum feminismo no mundo pode tirar o papel que a palavra de Deus colocou, que é fundamental. Mas tem que haver duas coisas: bondade e submissão. Se não houver bondade e não houver submissão, dificilmente a gente vai conseguir chegar a entendimento das coisas. E aí ele pede que oriente nesse sentido também. Vai falar também aos moços no versículo 6, 7 e 8, quando ele diz: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Eu tenho uma grande dificuldade em entender porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa para jovem, na igreja em geral, a gente tem que fazer uma coisa mais colorida, mais animada, né? Faz um negócio, parece que o jovem é uma criança em 2 anos, que só vai ser atraído se tiver tudo aquilo ali, né? Parece que quando a gente vai fazer assim, um congresso de jovens, parece que você está fazendo dia das crianças, às vezes. Então, eu acho que distou um pouco. O jovem, ele pode ser jovem e ser sério. Ele deve ser jovem e ser sério. E isso não necessariamente vai se refletir nas suas roupas. Isso não necessariamente, eu como jovem, eu vou só me vestir de paletó e gravata. Por quê? Porque eu sou sério, jovem e sério. Não, eu posso me vestir com camisas que são diferentes. Eu posso me vestir como um jovem de 30 e poucos anos. Agora, a minha seriedade está no meu proceder. A forma como eu falo tem que ser séria. A forma como eu faço meus negócios tem que ser séria. A forma como eu trato minha família tem que ser séria. A forma como eu trato as coisas de Deus tem que ser mais séria ainda. É isso que ele diz. Então, ensine a ter integridade e seriedade. Não fazer as coisas de Deus como quem está fazendo coisas para agradar o ego. Vamos fazer as coisas de Deus para agradar a Deus. Então, eu não tenho que atrair o jovem pela luz, pelo som alto. Eu tenho que atrair o jovem pela palavra de Deus. Todo o restante é consequência. E aí o versículo 8 ele diz: use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poder falar mal de nós. Infelizmente hoje a gente tem visto muito pessoas até nos púlpitos utilizando palavras de baixo calão. Crianças que frequentam a escola bíblica dominical oculta à noite, mas de segunda a sexta na escola o palavrão corre solto. Onde será que elas aprenderam? É tão fácil a gente dizer: está aprendendo no colégio, está aprendendo no colégio com os menininhos. Eu vou mandar ele se desacompanhar dessas más companhias. Eu vou falar com os pais para tirar esses meninos de perto dele. Não, ele está aprendendo em casa também. Ele está aprendendo com as pessoas próximas a ele. As pessoas do convívio dele utilizam essas palavras. É por isso que ele está absorvendo. Ali ele está só socializando com mais crianças que têm a mesma orientação.
mas nós precisamos usar a linguagem sadia para que os nossos jovens não venham a falar alguma coisa que pessoas se coloquem contra eles. Dizer, está vendo como é que eles falam? E é porque são crentes. É isso que a gente vai escutar se a gente não tiver linguagem sadia e se a gente não se posicionar com seriedade nesse mundo. Ele vai falar sobre os servos também no versículo 9 e 10. Ensina os escravos a submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se torne atraente em tudo o ensino de Deus nosso Senhor. Quando ele fala isso, semana que vem a gente vai ver um desses exemplos no filme Quarta Guerra, com relação a você enganar o seu patrão. E vai ter algo bastante interessante a respeito de um dos personagens com relação a isso. Então eu não vou me adiantar, porque a gente vai poder comentar no sábado e no domingo também. Mas só pontuando aqui, faça de fato o seu trabalho como para Deus. Não dá para a gente estar no trabalho dizendo assim, vou fazer isso, aquele patrão não merece que eu faça isso, porque ele é ruim para mim. Ele pode ser o pior do mundo, mas você não está fazendo para que ele seja beneficiado, você está fazendo para que você preserve a sua fé. E isso é importantíssimo, porque no momento que ele for ter com você, você vai ter argumento de dizer, apesar de toda a sua ruindade, eu me mantive sendo bom para você e fiel como empregado. E aí não vai ter argumento contrário a você, e você não será envergonhado. E aí, pessoas em geral, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É isso. Ele começa falando de autoridades, mas ele termina dizendo todos os homens. Então seja submisso às autoridades que foram constituídas e também tenha paz com todos os homens, viva em verdadeira mansidão para com todos eles.